Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o seguinte, eu vou mostrar uma configuração para poder fazer a comunicação através da porta serial RS485 utilizando o protocolo Modbus. Então eu tô com um conversor aqui, USB para 485 e aqui o inversor de frequência VEG CFW300. Então aqui tem esse módulo de comunicação, esse CRS 485. Então eu tô comunicando ele, na verdade, só para fazer um teste aqui no computador, porque eu não estava conseguindo. Fazia dias aí que eu estava tentando e no fim era um detalhe simples, né? Eu vou ligar aqui o inversor e a gente vai verificar aqui um parâmetro e já conecta ali. Ligando aqui o inversor de frequência, tem um parâmetro que é o P316. Esse é o parâmetro principal aí, inicial, que tem que estar ativo para a gente saber que a comunicação está estabelecida, a ligação física no caso. P316. O P316 está em 0. Vamos ver aqui o que fala no manual sobre o P316. Deixa eu virar aqui. Então vou pegar aqui o manual do... Ele tem um manual de programação, o CFW300, e ele tem um manual só para o 485, para comunicação. Daí eu já explico o que eu tinha feito aqui de errado, que não estava dando certo. Então aqui um manual, deixa eu ver, 27 páginas, esse daqui mesmo. Então tem o P316. Deixa eu dar um zoom aqui. O P316 fala o seguinte, ó, estado da interface serial. Então, se ele está em 0, ele está inativo. Se ele está em 1, ele está ativo. E 2 aqui é erro de watchdog. E ele é o RO, ou seja, read only, somente leitura. Então aqui diz, ó, descrição, permite identificar se o cartão de interface serial está devidamente instalado e se a comunicação serial apresenta erros. Então nesse caso aqui, podemos ver que está dando sempre, que está em 0. Daí o que eu estava fazendo de errado? Aqui eu estou com esse conversor que eu comprei aqui do Mercado Livre. Ele tem aqui embaixo, né, no caso, eu estou utilizando o resistor de 120 ohms, né, para poder fazer os resistores lá dos terminais. Aqui tem o A, o B e o GND que eu estou ligando. Esse outro 5 volts GND eu não estou utilizando, mas seria uma alimentação externa, mas no meu caso aqui não precisa. Então o laranja está no A, o verde está no B e o marrom aqui está no ground, né? Deixa eu tentar mexer um pouquinho na luminosidade. Está aqui no ground. Tentar dar um foco aqui. Bom, então aqui são esses três aqui, que tá um pouco ruim de pegar ali. Ó, agora dá pra ver. Laranja A, verde B e o marrom no GND. Os dois GNDs aqui estão conectados. Então eu comprei esse conversor aqui, eu tive problema com o outro, com esse daqui. Ele inclusive não tem o GND, né? Daí eu acabei trocando por esse daqui, né? Esse daqui tá melhor. E outra coisa que eu gostei é que esse aqui tem dois LEDs que mostram o TX e RX, né? Transmitindo ou recebendo dados. Esse aqui, então eu gostei, eu paguei R$45 no Mercado Livre. Esse azulzinho aqui. Bom, então voltando aqui, se for verificar, tá aqui em P316, tá em 0. Ajustar aqui. P316 estava em 0. Então qual que era o erro que estava tendo? Aqui deixa eu mostrar como está a ligação. Física tem A, B e GND. São esses três que eu estou utilizando. O que eu estava fazendo antes? Eu estava ligando A com A, B com B e GND com GND. Tanto daqui quanto daqui. E não dava certo. Mas eu não tinha pensado nisso, né? Eu estava seguindo esse padrão e não dava certo. Daí eu inverti. Por que eu inverti? Eu vi um vídeo aí no YouTube, um professor lá do Senai, ele tá mostrando lá, fazendo uma ligação e tava invertido.
Daí resolvi inverter. Na hora que eu inverti, ele fez a comunicação. Então esse estado aqui vai mudar para 1. Né? Então vamos ver. Então o laranja aqui tá no B agora. O verde que tá no B aqui tá no A. E o GND tá no GND. Então vou conectar aqui. Tem um programinha que chama, para poder fazer o teste aqui, ó, QMod Master. Então ele faz uma simulação como se fosse o master de uma rede aqui, né? O mestre de uma rede Modbus, né? No caso, o Modbus é RTU, RS485. Então nesse caso, essas configurações eu já tinha feito, ó. RTU, endereço do escravo que eu configurei aqui lá no manual, tem alguns parâmetros que diz qual que é. Então eu coloquei aqui 9. Aqui eu deixei o padrão que tava mesmo. Deixa eu mexendo aqui. Eu vou explicando porque esses detalhes aqui depois acabam fazendo diferença. Então nesse caso aqui tá com... Só um minuto aqui. Então aqui tá o scan aqui, no caso, cada 1 segundo. Aqui é o registrador hold, né? No caso, a leitura, né, do registrador hold. Aqui o P680, que é um parâmetro, né? Para esse inversor, cada parâmetro aqui, P316, qualquer número que você for utilizar, se você for querer visualizar ou alterar, você coloca o mesmo endereço aqui. Né? Então, o endereço lá do mapa de memória é exatamente os números dos parâmetros ali. Que mais? Aqui eu deixei em decimal, né? Porque está em decimal. Aqui, beleza. Deixa eu mostrar mais algumas configurações. No Modbus, então o meu conversor vai estar ali na COM2. Vai estar na COM2. Que mais? Além do COM2, coloquei a velocidade 38.400, 8 bits, stop bits 2, paridade nenhuma. Aqui deixei desativado esse RTS. E vamos ver, e nessa parte aqui, em settings, aqui tava em 1, né? Eu alterei para 0. No caso que ele vai estar somando, né, um valor 1 aqui. Então vamos supor, se eu quero verificar o parâmetro 680, se aqui tivesse em 1, teria que colocar 679. Então eu deixei em 0 aqui mesmo. E aqui o restante é do jeito que estava mesmo. Então vou mostrar aqui também. Deixa eu só desligar aqui o Bluetooth. Então aqui no gerenciador de dispositivos do Windows, tem as portas COM e LPT. Então eu vou conectar aqui primeiro. Uma outra observação aqui, antes que eu esqueça, que é o seguinte: o inversor, ele tem no caso, duas chavinhas, né? Essas chavinhas servem para poder, no caso, configurar os resistores aqui, né? No caso, os resistores lá do barramento, lá das pontas que a gente tem que colocar lá nas extremidades. Como já tem um de 120 ohms aqui, eu poderia colocar essas chavinhas em off, mas elas estão em on aqui, ó. As duas estão em on, para baixo é on, para cima é off. Daí eu não preciso colocar o resistor, que eu ativo aqui mesmo. Então aqui está conectado. Estou mostrando esse detalhe aqui porque é uma coisa simples, mas faz uma diferença aí considerável depois. Então P316 aqui continua em 0. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a porta foi criada, foi aqui, ó, portas com LPT, porta no caso aqui com 2. Quando eu coloquei, ele já instalou o driver. Aliás, não instalou, já tinha instalado de um outro conversor, então ele aproveitou o mesmo aqui. E vamos verificar aqui. No caso, está conectado, P680, esse parâmetro aqui, deixa eu verificar. Ele mostra o estado lógico, né? Então você consegue verificar se ele está ligado, se não está, se está no sentido horário, anti-horário, ou seja, como aqui é uma word, né? Então tem 16 bits. Então ele dá a descrição de cada um dos bits aqui. Daí você pode ter os valores em hexadecimal, em binário aí, fica conforme você configura ali.
Mas voltando, então aqui vai estar a outra coisa, né? Deixa eu mostrar aqui também, eu alterei, ó. Botão, então aqui no gerenciador dispositivo, propriedades, daí eu coloquei configuração da porta 38400, 8 bits dados, paridade nenhuma e 2 bits parada. E aqui em avançado, às vezes ele cria alguma outra porta, porta 40, 30 e pouco, 20 e pouco, daí eu alterei aqui as que estavam disponíveis. Tem outras aqui, mas nesse caso eu estou utilizando a 2 mesmo. Por que eu estou utilizando esse padrão aqui, né, de velocidade? Por causa do clique que eu estava comunicando também. Então aqui é o clique 02, né, o CLP da VEG 20 VTD. E aqui tá seguindo, aqui sim, quando eu comuniquei com o computador, tá A com A, B com B. Aqui ficou beleza, não precisou inverter. Mas no inversor precisou inverter. Então aqui tá A com A, B com B, aqui eu coloquei o endereço 7, se eu não me engano, do escravo. E funcionou lá, fazendo leitura das memórias internas, entrada, saída, entrada analógica. Depois eu vou mostrar num outro vídeo aí. E daí eu usei essa configuração, essa velocidade aí, né? 38.400, 8N2, né? Seria 8 bits, nenhuma paridade, 2 stop bits. E então, por isso que eu tô deixando nesse padrão aqui para poder verificar. Então vamos ver aqui novamente. Então aqui estou mostrando esses detalhes porque facilita aí. Depois de muita briga, né? Agora vamos ver se vai funcionar. Às vezes ele não vai, mas vou clicar aqui, comunicação. E aqui, como eu estou no 680, eu tenho essas duas opções. Aqui eu tenho que ficar clicando para fazer a leitura aqui do registrador, ou eu posso deixar aqui que ele faz isso sempre. Então eu vou clicar aqui, ele está dando um erro, né? Tinha acontecido isso comigo também, estava dando esse erro aqui. Deixa eu tirar aqui, vou tentar novamente. Vamos verificar como está o estado aqui do inversor. Por enquanto ainda não foi. Aqui ainda está no estado 0. Vamos verificar. Pelo menos comigo tinha dado certo agora de pouco, né? Deixa eu verificar aqui. Então aqui é para poder conectar e aqui fazer a leitura. Ele tá dando esse erro aqui. Deixa eu só verificar. Tava desse jeito aqui agora de pouco. Deixa eu ver. Eu vou dar um pause aqui rapidinho, vou verificar porque agora de pouco funcionou. Ele estava comunicando, bastou eu colocar aqui já tava, mudava para 1. O importante é que o P316 fique em 1. Quando ele estiver em 1, tá conectado. Ainda não tá aqui conectado. Deixa eu ver se não... Ah, já descobri. Escapou ali um conector ali. Eu vou conectar aqui e já volto aí. Bom, retornando aqui. Então tava desconectando aqui os bornes, né? Tava desconectando, por isso que não tava dando certo, né? Pelo menos acho que é isso aí, né? Vamos verificar. Vou conectar então no computador novamente. Vamos ver, ó, P316 continua em 0. Conectei. Pelo menos comigo tinha demorado um tempo. P316 em 0. Vamos verificar ali o programa. E vamos tentar comunicar novamente, né? Que tava dando problema aí. Então aqui o endereço do escravo é 9, né? Vou tentar aqui ler de novo o parâmetro P680. Então tá conectado aqui. Conectou e vou tentar fazer a leitura. Agora sim, ó. Fazendo a leitura aqui, eu clicando. Cada vez que eu clico, ele agora está atualizando. Aí, vamos verificar aqui no inversor. P316 está em 1. A partir do momento que ficou em 1, ele já está comunicando já pela rede, né? A rede 485 serial, né? Utilizando o protocolo Modbus. Então, isso aqui é um acessório, né? Que vem, você coloca nele. Pelo menos o CFW300 não tem comunicação em rede. E esse mesmo padrão é utilizado aqui no clique. Por isso que quando eu adquiri esse módulozinho aqui, né? Mas depois dá para usar a conexão, né? TCP/IP, e daí Modbus também.
Bom, então aqui tá comunicando. Então é isso que era a dificuldade. Só para a gente verificar que tá ok mesmo, né? O que significa esse P680 aí no caso? Vamos olhar aqui no manual. P680, ele fala que os últimos bits, no caso aqui de 0 a 4, ou seja, esses 5 bits, são reservados. E eu, inclusive, vou mudar para cá, ó, só para poder visualizar. Então aqui eu vou colocar P680. Então aqui tá 0400. Então esse 0400 aqui tá em hexadecimal. Então é 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits. Todos isso aqui. Então aqui é os 4 primeiros bits ali é 0. Então aqui vale tudo 0. Na verdade os 5 aqui vale 0. Daí 1, 2, 3. Então do 4 ao 7 também vale 0. Depois está 4. Então o 4 seria o que? Seria 0, 0, 0, 1, 0. Então esse daqui tá 0, 0, 1, 0. Então esse tá em 1 e os demais estão tudo em 0 aqui. Daí verificando aqui, motor girando. Por exemplo, esse daqui tá em 8, né? Então esse 8 quer dizer, esse bit 8 ele tá em 0. Então se a gente for verificar, ele tá em 0. O único bit aqui que tá em 1 é esse daqui, né? Esse 1zinho ali que é o 4, né? Que a gente tinha visto, né? Que ali tá 4 em hexadecimal. Eu vou ligar, né? Eu já deixei configurado algumas coisas. Vou pressionar aqui. E o inversor de frequência começa a acionar o motor. Agora, esse mesmo parâmetro, P680, ele mudou para 0702, né? Então aqui, lembrando, né, que do bit 0 ao bit 4 são bits reservados. Então isso daqui ele aparece mesmo, ele alterou. Mas agora vamos verificar o que significa o 7. Antes estava 4, né, nessa parte aqui. Então se a gente for fazer a leitura aqui também, né, tem que bater. Eu vou vir aqui, vou clicar para fazer a leitura. Ó, ele já alterou aqui, né? Aqui é o 2 e aqui, ó, 1 e 0, que significa o valor 7. Vamos ver aqui. Esses caras aqui, né, começam do bit 15 e vai até o bit 0, no caso. Então, aqui até o bit 7 é aquela primeira parte, né, tem lá o primeiro número hexadecimal, depois o segundo. Então, vai do 8, 9, 10, 11. Então, é esses aqui. Então, se está 7, está 1 e 0. Então, 1 diz que o motor está girando. Esse outro 1 está habilitado geral, e que antes não estava, né? E aqui no caso, 1 sentido do giro. Que daí você pode definir, se eu não me engano, 0 é anti-horário. Acho que deve falar aqui embaixo. E 1 é horário. Deixa eu ver, sentido do giro, bit 10, é isso mesmo, ó. Motor girando no sentido direto ali, né? No caso, tá girando no sentido, no meu caso aqui, no sentido horário. Beleza? Então aqui é mais para mostrar essa configuração, né, que tava bem complicada aí, né? No fim era só inverter, né? Então tem o professor Frederico lá do Instituto Federal de São Paulo, Campus Bragança Paulista, que me ajudou aqui em algumas configurações do software. E aqui tinha visto o vídeo desse professor de Senai, Adriano Gonçalves, né? Então foi justamente na hora que eu estava verificando o vídeo, aqui ele está comunicando com CFW08. Então tem alguns parâmetros aqui dele que é diferente daqui do CFW300. Mas daí verificando, daí tá o dele aqui, ó, no caso A com B e B com A. Então D menos, cansa menos aqui, mais com mais. Daí na hora que inverteu, daí comunicou. Eu já vou fazer um outro vídeo mostrando com base no Click 02, né? Utilizando esse software aqui, que ele facilita bastante a vida aí. Beleza? Então daqui a pouco eu já emendo um outro vídeo com esse daqui também. Agora que voltando, além do inversor que já testamos aqui, estava comunicando, vamos comunicar com o CLP. Deixa eu tirar até esse cabo aqui para não confundir. Esse aqui é o cabo de programação. Vou desconectar ele. Nem está conectado no computador.
E aqui é o seguinte, a ligação, né? Então aqui tá no conversor o A, que é o laranja, tá no B daqui, e o B, que é o verde, né, do conversor, tá no laranja aqui, que é o A. Tá invertido, no laranja não, o verde aqui tá no A. Então A com B, B com A, aqui tá invertido. E agora, daqui pra cá não, daqui pra cá tá seguindo um padrão aqui, A com A, B com B. Então o A daqui continua indo pro A lá, aliás, o A daqui vai pro A lá e o B daqui vai pro B lá. Então esse CLP tá como escravo, né? No caso, tá o endereço, tá aqui em run, coloquei em stop. Deixa eu tentar dar um zoom aqui só para mostrar. Se vier aqui em set, então set aqui nas configurações, aqui ó, ID7, o escravo aqui tá como número 7. Aqui esse remote IO tem que colocar em não, porque ele tá funcionando no modo escravo, né? Tanto o inversor tem um parâmetro para isso e aqui no CLP também. Então aqui tem que deixar desabilitado, né? Não aqui essas remote IO. E aqui embaixo tá aqui ó, VCOM, né? Aí tá 03, né? Até vamos dar uma olhadinha aqui no... Aqui fala o que significa esse 03 aqui no manual do clique. Então tem que ficar olhando aqui no manual, né? Então o Modbus RTU escravo, que é nessa configuração aqui, né? Deixa eu ver. Aqui ó. Aqui a gente consegue configurar também, né? Como que fica, mas no display fica um pouco diferente ali, mas é igual. Então aqui tá nessa configuração 8N2, né? 8 data bits, sem paridade, 2 stop bits. E a velocidade 38.400 bits por segundo, bps. E aqui tá exatamente 03 que tá ali na tela. O que significa 0? 0, que é o dígito alto. Deixa eu tirar isso daqui. O 0 significa que está em 8N2. E o 3, que é o dígito baixo, 38.400. Né? Então está configurado. Pode ser feito esse ajuste diretamente ali no IHM do CLP, clique 02. Né? Ou pode ser feito aqui aqui via software, né? no clique 02 edit. Lembrando que esse modelo aqui é o 20 VTD. Né? Então o 20, acho que é VRD e o 20 VTD que possuem já a comunicação, né? As portas de comunicação ali. Então aqui tá o 03 ali. Dá pra me enxergar muito bem, mas isso daqui ó, tá 03. Então aqui já tá configurado, né? Tem um programa qualquer aqui, na verdade é uma partida, deixa eu até mostrar aqui rapidinho. É uma partida estrela triângulo não, partida direta, né? Então aqui é o seguinte, deixa eu apagar o outro ali. Esse primeiro, quando eu pressiono, é uma partida direta com um contato selo, né? No motor de indução trifásico, por exemplo. Quando pressiona, ele acende. Quando pressiona o outro aqui, desliga. Então aqui liga, desliga, liga, desliga. Beleza, o que mais? Então aqui, esse está indo para o I1, outro está indo para o I2. Aqui é o Q01, a primeira saída. E aqui tem conforme eu vou mexendo, né? Eu tô mandando um sinal para a entrada A01 analógica, né? Que é essa daqui, ó, que está sendo usada. A01 é um sinal analógico de 0 a 10 volts, né? Aqui tem até um voltímetro que dá para visualizar. Daí eu tô utilizando a função G comparador. Daí quando ele passa de 5 volts, né? Aqui tá aproximadamente 4 volts ali. Tá apagado. Quando passa um pouquinho, ó, tá ali em 6 volts, passou um pouco de 5, ele acende. Então é um comparador ali. E se a gente for visualizar aqui no ladder, eu vou mostrar o que tá sendo feito aqui. Aqui no ladder tá M1. Deixa eu tentar ajustar um pouquinho aqui, ó. Tá, então aqui tá M1, que M1 está relacionado ao botão I1. I1 lá botão I1 não, a entrada I1 física,
aciona essa memória M1. Que mais? O I2 aciona o M2, aqui está normalmente fechado para desligar. E o M3, né, vai acionar o Q1. O M3 aciona o Q1. E o G1 aciona o Q2, né, que é o comparador. E o Q2 aciona o M04. Então tá usando aqui várias memórias aqui para poder fazer a leitura ali no programa ali, né, no Modbus Mestre. Então tá desse jeito. Se eu pressiono para ligar, né, aqui até a linha fica mais escura, né, significa que tá ligado ali. Então se eu for descendo, o Q01, ó, o Q01 tá ligado, e o Q02 também tá ligado, mas aliás, o Q02 não tá ligado não. Chega aqui energia, conforme aumenta a tensão, ó, vou aumentando aqui, analógico. Na hora que passa ele vai ali e liga, né? Ele liga, ó, ele aciona o G1 e o G1 aciona o Q2. Então aqui é só um exemplo, né, para mostrar como que foi feito aqui. Então tá desse jeito, né? Basicamente vai estar lendo as memórias ali, né? E como que a gente vai ler? Então, novamente, né, manual. Vou dar um Ctrl F e digitar mapa de memória. Tá um pouco lento aqui, mas já vai. Então no mapa de memória a gente tem os endereços aqui, que é justamente isso que a gente vai querer visualizar para poder colocar ali a configuração. Então apareceu aqui mapa de memória. Eu não sei, agora foi. Então aqui no mapa de memória a gente tem os endereços aqui em decimal e em hexadecimal. No nosso caso a gente vai usar decimal e a gente tem acesso a as memórias, né, internamente que tem no CLP. Entrada analógica e tudo mais aí. Mas o que nos interessa é o seguinte. A gente viu que I1 aciona M1, I2 aciona M2, o Q3, né, que é Q3 não, o Q1 é o M3 que está acionado ou não, e o comparador lá, o G, aciona o Q2, né, e o Q2 aciona lá o M4 lá. Então a gente vai visualizar essas memórias. Então quais são essas memórias? Vai de M1 até M4. Então, se a gente for olhar aqui, ó, 1544. 1544 vai de M01, M02, M03 e M04. Na verdade, são 16 bits, né? Uma word. Então, vai até esse M10 aqui. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro nesse cara aqui, ó, 1544. Vou conectar aqui um conversor e vou tentar fazer a leitura lá no Modbus, né? O software lá. Então é 1544. O endereço desse daqui é 7. Então tem que mudar aqui para 7. Desconectar. Mudei para 7. Deixa eu só verificar aqui no gerenciador dispositivo. Com 2, beleza. Então aqui continua. Então aqui 7. O que mais? Aqui estava 680, que era do inversor, né? Então eu vou digitar 1544. E o formato aqui eu vou deixar no formato binário, que vai mostrar lá os 16, aqueles 16 M's ali. E vou conectar e vou colocar aqui. Vamos verificar. Como sempre, né? Dá alguma falha aí. Deixa eu ver. Aqui são os registradores holding mesmo, né? Que quer verificar aqui. Endereço do escravo 7. Deixa eu ver aqui. Desconectar. Modbus RTU. Aqui tá tudo igual, né? 38400 com 2 e tal. Deixa eu verificar. Parece sempre dar um pouco de dificuldade aqui. De qualquer forma, se travar, eu dou um pause que eu verifico o que foi, né? Porque já tô montando em seguida aqui. 1544, por enquanto não tá, né? Deixa eu acionar ali. Eu tô tentando conectar, mas tá dando falha aí. Deixa eu ver se não tem nada de errado. Eu vou testar a continuidade aqui, e vou verificar aqui e já retorno. Bom, então retornando aqui, tava
não estava conseguindo comunicar com o CLP agora, né? Então agora está em rede aqui conectado. O que que eu fiz de diferente aqui, né? Quando eu conectava diretamente o conversor com o CLP, eu colocava A com A, B com B, né? Como eu estou utilizando o inversor junto, né? Aqui ficou A com B, né? E B com A. E eu segui o mesmo padrão aqui, então eu inverti, ou seja, aqui também vem o A, né? Que vem para o B, e o B daqui vem para o A, né? Então esses dois aqui estão iguais, né? Primeiro tá, no caso aqui tá o verde e depois o laranja, né? O laranja tá aqui do lado aqui, na verdade. Tá no segundo borne. E aqui eu também tá, apesar de estar assim laranja e verde, né? Aqui tá invertido, né? Que tá, na verdade, o outro de baixo é aqui que eu inverti também. Então, basicamente é isso. Tá, aqui tá AB. Então, o A daqui conecta no B daqui e B daqui. E o B daqui conecta no A daqui e no A daqui. Bom, então verificando aqui. Então, eu vou colocar aqui no 7, né? 1544. Então, nesse caso aqui, né? Tava desconectado, eu conectei e daí ele tá fazendo a comunicação. Por enquanto tá todo mundo 0, né? Então eu vou vir aqui, vou pressionar o botão. Quando eu pressiono ele liga. Aqui a gente sabe que é o M3 que está setado, né? Tá em 1. Aqui se está pressionado, então esse daqui é o primeiro, né? Primeiro bit. Então esse é o M01 e lá o M03. Como eu não estou pressionando o botão, deixa eu clicar nesse outro, que aqui altera, mas deixa eu clicar nesse que ele altera sempre, né? Contínuo. Então tá em 1 ali. Agora eu vou pressionar o I01 e a gente sabe que o I01 tá ligado no M1. Então repare ali, ó. O primeiro bit acionou. Então tá M1 tá em 1 e M3 tá em 1. Vou soltar o I01 que aciona o M1. Volta para 0. Agora eu vou pressionar o M2. Quando ele pressiona o M2, ele desliga o Q1. E o Q1 a gente sabe que aciona o M3. Então eu pressionei o desliga. Então o M2 está ligado e o Q1, né, tá desligado, ou seja, Q1 a gente sabe que é o M3. Soltei o botão desliga, fica assim, pressionei. Agora eu vou pressionar, por exemplo, os dois botões, liga e desliga. Então vai acionar ali os dois primeiros, mas a saída continua não ligando. Que é esse daqui mesmo. Só quando eu solto, né, depende de quem eu soltar primeiro. E que mais? Agora eu vou girar aqui o potenciômetro. Conforme eu vou girando, quando passa dos 5 volts na entrada analógica, opa, deu um erro ali, né? Erro de comunicação. Olha o Q2 ligando ali, ó. Então aqui tá em 4 volts aproximadamente. Passei dos 5 volts, ali vai para 1, ó. Passou ali, vai para 1. Então se a gente quiser fazer a leitura da entrada analógica, né, que não tá aqui por enquanto, vamos verificar aqui no mapa de memória também, né? É o A01 que eu estou usando. Então estou verificando aqui RTC. Aqui tem tem endereço de todos. No caso aqui tem os comparadores, temporizadores, contadores, enfim. Tem uma série de coisas aqui que a gente consegue verificar, mas eu quero analisar a entrada analógica. Aqui, ó, entrada e saídas analógicas, o A01, endereço aqui em decimal, né, 2832, em hexadecimal é 0B. Não, 0B10, né, 0B10. Então, vamos voltar aqui, né, no caso a gente está colocando um endereço, né, no software aqui, no QMod Master. Então, QMod Master, a gente consegue colocar tanto em decimal quanto em hexadecimal. Então verificando aqui é 2832, 2832. Eu vou deixar nessa função, vamos verificar se ele vai conseguir, porque ele não é um registrador interno ali, né? Ele mas é um de 16 bits, mas tem essa outra opção aqui, que é a leitura aqui de uma entrada ali mesmo.
Vamos verificar se ele comunica. Então, nesse caso aqui já tá, né? Vamos ver. Opa, tem que clicar aqui nesse outro. Então, manteve ali, né, um registrador. Conforme eu tô girando o potenciômetro, tá mudando ali os valores em binário. Vamos alterar esse valor aqui, né? Vamos deixar em decimal. Conectar aqui novamente. Então, esse valor aqui vai de 0 a 1023, né? É que a tensão aqui não chega em 10 volts. Então, ele tem um... Se for analisar aqui, né? Tem 2 elevado a 10, 1024. Então, ele tem um conversor analógico digital de 10 bits. Então, nesse caso, ele vai de 0 a 1023. Então, você tem que pegar esse aqui, menos 1. 0 a 1023. Igual tem lá, por exemplo, no Arduino, né? Então, aqui, conforme eu estou girando, ele está fazendo a leitura. Então, esse software aqui que o professor Frederico aí me indicou, é bem interessante, porque daí você faz o teste antes, né? Porque eu estava tentando comunicar direto lá com o Ellipse C3 e estava tendo muita dificuldade. Com o CLP funcionou, só que foi diretamente com o CLP, né? Não foi com o inversor ali, né? Quando estava com o inversor não funcionava. E quando eu fiz a comunicação direta com o CLP, ficou A com A, B com B. E agora que tem esses dois aqui, ficou invertido, né? Tanto do inversor quanto do CLP. O A do conversorzinho aqui, o USB, vai com o B dos dois. E o B do conversor vai no A dos outros dois. Então aqui, é isso aí, né? Eu queria estar mostrando aí, ó. Colocando aí também, porque é a dificuldade que eu estava tendo aqui e não estava comunicando. Depois eu vou gravar uns conteúdos aí com Ellipse C3, mas o primeiro passo era comunicar, né? E é a parte mais complicada. E apenas uma última informação, que tem resistor de 120 ohms, resistor de 120 ohms ali, e aqui agora eu desabilitei, tá? Como ele é intermediário, daí não utiliza. Então tá, os resistores estão desabilitados, né? Esses dois aqui, ó, eles estão para cima. Então estão em off, né? Os dois tem que estar para cima. Se aqui fosse a ponta lá, né? A extremidade, uma das extremidades, eu colocaria os dois aqui em on. Ou é 00 ou é 11, que o manual diz. Não pode de outras formas aí. Então, vamos só para mostrar aqui, né? Eu ia finalizar, mas vamos voltar aqui para esse outro, pro 9, né? Daí vamos pôr aqui pro 9 e aqui P600, vamos dar uma olhadinha aqui no manual, tem P683, ó, P683, opa, P683, deixa eu ver se é esse daqui mesmo, deixa eu ver se tem um outro aqui ou esse era o último. Que ele apresenta aqui a velocidade, referência de velocidade via serial, é isso mesmo. Então aqui ele apresenta a velocidade, né? Esse negativo aqui seria se está no sentido anti-horário. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, liguei aqui através do próprio IHM, dá para fazer o comando via serial, via aqui o RS485, mas por enquanto não estou usando desse jeito. Aqui ó, o P316 está em 1, eu vou no P683. Opa, passou aqui. P683. É isso mesmo? Permite programar referência de velocidade. Não, não é esse daqui não. É o P682. Aqui, na verdade é o P681. Falei errado. Esse P681, ele vai apresentando a velocidade, né? Então aqui no caso está em hexadecimal, né? 1000. Ó, permite monitorar a velocidade do motor. Essa palavra utiliza a resolução de 13 bits com sinal para representar frequência nominal. Então no caso aqui ele mostra, né? Conforme se ajusta lá no P403, qual que é a frequência nominal, nesse caso 60 Hz. Então tem essa faixa aqui que ele consegue. Então aqui seria o valor máximo, né? E aqui o valor máximo horário e máximo anti-horário. Então ele dá um valor, tem que ficar fazendo as conversões aqui, né? Ele até dá um exemplo aqui como que é feito, né? Mas de qualquer forma eu vou mudar aqui a velocidade e vamos tentar fazer a leitura ali.
Vamos aqui, é o P681. Então aqui mudei o endereço para 9 e aqui é P681. 681. Vamos verificar se ele vai fazer a leitura. Aqui, ó, 4.096, né? Ele tá com esse valor aqui. E esse valor tá em decimal, né? Então deixa eu mudar para hexadecimal para ficar ali igual. Então tá 1000. Podemos ver que é o mesmo valor aqui, ó, 1000. Então ele tá em hexadecimal, né? Daí consegue ir alterando, né? Então eu vou vir aqui no inversor. Eu vou lá em um dos parâmetros iniciais, acho que é o parâmetro 5. Que deve estar, que vai aparecendo ali. Deixa eu tirar um pouco esse zoom aqui. Então tô vindo aqui no parâmetro que eu consigo alterar a velocidade. Acho que é o parâmetro 5. O parâmetro, na verdade é o parâmetro 2. O parâmetro 2 eu consigo aumentar a velocidade. Então tava 1000, né? Seria 4.096. Aqui o limite meu, no caso, coloquei de 60 Hz. Aqui, ó, já apareceu. Agora o valor, outro valor, né, ó. 2000 em hexadecimal. Seria o dobro ali, né? Então, ó, conforme eu tô alterando, ó, ele vai mudando aqui, tá em hexadecimal. Se quiser deixar para ficar um pouco mais fácil de visualizar, né? Colocar em decimal aqui. Então o valor aqui é 8.192. E conforme eu vou diminuindo a velocidade, né, vai aparecendo ali. Vai ter que seguir no exemplo. Inclusive tá falando aqui, agora que eu tô vendo aqui, ó. 8.192, 60 Hz. Daí você tiver um outro valor, você faz uma regra de 3 aí para você poder saber a velocidade aí. Então ficou um pouco longo o vídeo, né? Mas eu acho que tá ficando bem claro aí, né? Pra todos aí, né? Isso daí é uma dificuldade que eu tava tendo aí. Pelo menos pode ajudar aí no TCC de alguém, algum trabalho aí, né? Então, conforme não tem jeito, eu tô tentando colocar as duas telas aqui. Não tô conseguindo. Conforme eu vou aumentar, ó, 26 Hz ali, o valor tá 3.577. Tá aumentando, ele vai alterando ali também. Bom, então era isso daqui. Eu queria mostrar, né, com um pouco longo o vídeo, né, juntando tudo aí, mas pelo menos pode ajudar aí, né, quem for precisar comunicar tanto o clique 02 e o CFW300 em rede, utilizando a porta RS485, porta serial RS485, o protocolo Modbus. Então é isso daí. Obrigado, até mais aí.